Olá pessoal, meu nome é José Carlos Cisino. Esse vídeo foi feito com a intenção de passar algumas noções básicas sobre geriatria para os alunos da UniBH, com a intenção de facilitar o aprendizado de vocês durante o processo ambulatorial prático, já que vocês vêm com uma bagagem teórica um pouco curta. Então aqui a intenção desse vídeo é dar algumas ferramentas para vocês. Jamais esgotar o assunto, é basicamente dar uma introdução rápida para o vídeo não ficar muito longo. E ao longo dos vídeos eu vou explicar e vou deixar no link aqui embaixo alguns outros vídeos para vocês aprenderem como é que faz o teste, que não vai ser aqui nesse vídeo que eu vou explicar, tá bom? O envelhecimento do indivíduo não é sinônimo de incapacidade e dependência. O que isso quer dizer? Que uma pessoa pode ser muito idosa e ser muito mais independente e capaz do que uma pessoa mais jovem. Aqui temos três exemplos, né? Como o Biden, a Fernanda Montenegro e o Morgan Freeman, que todos eles são muito idosos e estão na ativa, muito ativos nas suas respectivas profissões. Então, isso mostra que não é porque envelheceu que a pessoa se torna incapaz, se ela tá dependendo dos outros para alguma coisa. Você pode estar a pleno vapor. E é por isso que a geriatria vê que não é a idade que a gente considera que o indivíduo é muito frágil, porque temos idosos muito frágeis com 60 anos, idosos muito robustos, ou seja, muito funcionais com 80, 90 anos. Aqui a gente vê esses pacientes que podem ter a mesma idade, e eles podem ter 80 anos e estar participando de concurso, e pode estar com 80 anos e envelhecer numa cama com total dependência dos outros. Isso não quer dizer que foi a idade, provavelmente foram as comorbidades, os fatores de risco que foram comprometendo a saúde desses pacientes ao longo da vida, que os fez ter um envelhecimento mal sucedido, causando um idoso frágil, ao invés de ter o idoso robusto por um envelhecimento bem sucedido. Então, a gente não tem uma dicotomia só assim ou só assim. A gente tem vários idosos que têm no fenótipo de transição que estão em processos diferentes de envelhecimento entre o bem-sucedido e o mal-sucedido. E a geriatria tem essa parte tanto técnica como arte de descobrir aonde é que esse paciente está na fragilidade. Então, esse processo de avaliação é o que a gente aprende na geriatria, para mostrar que nem todo mundo que está com a mesma idade tem a mesma fragilidade. Tem uns mais frágeis e outros menos frágeis, independente da idade que tem, ok? Então, a gente pode classificar os idosos em saudáveis e idosos frágeis, até mesmo idosos em final de vida, que vocês vão ler no ambulatório de cuidados paliativos, que a gente não usa mais a terminologia terminal. Bom, antes de ver o que está escrito nesse slide, eu queria explicar uma coisa. O que é funcionalidade? Funcionalidade é a capacidade de manter função. O que significa manter função? É você conseguir realizar os atos da sua vida que você deseja. Então, a funcionalidade não tem a ver com muita doença ou menos doença. Por exemplo, podemos ter uma idosa de 80 anos que tem hipertensão, diabetes, dislipidemia, hipotireoidismo, artrose no joelho, várias doenças e conseguir viajar sozinha. E podemos ter outra idosa com apenas hipertensão e um AVC e estar em cima de uma cama. Então, não tem relação com a quantidade de doença. A funcionalidade significa o quanto a pessoa tem a independência e a autonomia de fazer as coisas que gostaria, de exercer sua independência, sua autonomia de forma não limitante. Ou seja, envelhecer bem, envelhecer como se fosse um adulto normal, entendeu? A intenção maior da geriatria é manter os idosos funcionais, como se fossem adultos com mais idade, porque quanto mais eles envelhecerem dessa forma, mais qualidade de vida eles vão ter. Então, quando a gente vai falar sobre a funcionalidade, a gente está querendo falar assim, o que é que esse idoso é capaz de fazer? O quanto ele tem vitalidade? Ele tem muita vitalidade, ele tem muita funcionalidade, ou ele tem pouca vitalidade, ele tem pouca funcionalidade, né? E isso a gente vai avaliar de várias formas. A geriatria nessa parte tem uma parte técnica e uma parte mais subjetiva
para avaliar em qual grau de funcionalidade tem. Qual é o objetivo da geriatria? Detectar se o idoso está perdendo funcionalidade e, se está perdendo essa funcionalidade, descobrir por quê. E aí, se tiver um porquê, a gente vai atrás da reversão desse motivo da queda funcional, se for possível, ou aceitar para reduzir a gravidade dessa piora funcional. Então, a gente vai descobrir o problema da queda funcional, tentar ver se ele tem reversão ou se é um problema irreversível, tá? E essa perda funcional nem sempre é biológica. A gente pode ter um paciente com perda funcional porque teve um problema biológico, como, por exemplo, um AVC, um AVE, né? Ou pode ter um problema psicológico, como a depressão, que faz ele ficar na cama e não ter mais funcionalidade, uma depressão mais grave. Ou ele pode ter um problema social, como, por exemplo, morar num lugar muito inacessível e, por causa da artrose no joelho, já não conseguir mais fazer seu supermercado, sair de casa para socializar. Então, os problemas de funcionalidade, eles são biopsicossociais. O que quer dizer isso? Que vários problemas, tanto da ordem biológica como da parte psíquica e da parte social, impactam nesse idoso para que ele envelheça bem. E a gente, na geriatria, tenta descobrir quais são esses fatores, certo? Às vezes, os fatores estão todos relacionados. Por exemplo, quando a gente vê um idoso com uma ferida no pé, a gente não vai dizer que aquele paciente assim, fica satisfeito somente em dizer, nossa, essa ferida no pé, uma úlcera por causa de um diabetes descontrolado. Ok, úlcera é do pé diabético. Não é isso só biológico que a gente satisfaz. A gente quer saber por que esse idoso não está conseguindo fechar essa úlcera. Aí a gente vai passar pelo lado psíquico, que esse paciente talvez está em depressão, não está engajado no processo da dieta e da tomada dos remédios, que faz com que ele descontrole o diabetes e a lesão nunca feche. Vai tentar ver se ele tem algum problema de visão que o impede de usar os medicamentos de forma correta. Vai ver se ele tem um apoio familiar para ajudar nas medicações e na ajuda para levar para os médicos, enfermeiros, para aquela ferida fechar. Então, essa ferida não é uma causa biológica, é uma causa biopsicossocial e é assim que a geriatria funciona, tá bom? Quando a gente vai avaliar a geriatria e descobrir por que o paciente perdeu a funcionalidade, que eu mostrei no slide anterior, a gente tem duas palavrinhas. Vai tentar descobrir se ele está perdendo autonomia, ou se ele está perdendo independência, ou se ele está perdendo os dois, autonomia e independência. Autonomia, a grosso modo, é a capacidade de decidir. Independência é a capacidade de executar. Ou seja, como aqui fala, né, autonomia é a capacidade de decisão e a independência é a capacidade de realização. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se a gente pega, por exemplo, Stephen Hawking, que era aquele físico que tinha esclerose lateral amiotrófica, ele tinha muita autonomia, ele decidia a vida dele, falava através de um programa eletrônico, escrevia livros, mas ele não tinha independência, não tomava banho sozinho, não comia sozinho, não andava sozinho, não fazia nada físico sozinho. Já se a gente pega um paciente com uma demência um pouco mais avançada, ele vai ter o contrário, ele vai ter independência, ele vai perambular pela casa, ele vai andar, vai se movimentar, mas ele não sabe por que ele está fazendo aquilo, ele perdeu a autonomia, a capacidade de decisão. Então, o ideal é que a gente envelheça com autonomia e independência, porque os dois juntos mantêm a gente funcional, ok? Bom, e aí como é que é o envelhecimento? A gente vê nessa curva verde como é que seria desejado. A gente ganha capacidade funcional aqui, né? A capacidade funcional vai aumentando na infância, chega num pico na vida adulta e ela cai um pouquinho no envelhecimento. Esse é o desejado, mas a pessoa não cai abaixo da incapacidade, então ela fica idosa e continua funcional, sem incapacidade. E o vermelho está mostrando um envelhecimento mal sucedido, acumulou danos, não controlou as doenças, teve vários problemas de saúde, vários problemas sociais e psicológicos e foi perdendo funcionalidade e envelheceu com mais debilidade e logo atravessou o limiar de incapacidade, se tornando um idoso incapaz. A geriatria vai tentar descobrir quais são os motivos para tentar subir ele para o verde novamente. Ou se essa nova condição de incapacidade é irreversível para a gente aceitar e conduzir da melhor forma possível, tá bom?
Então, aqui novamente, o verde claro mostrando um envelhecimento bem sucedido, né? Envelhece, perde pouco com o envelhecimento. O usual é o verde mais escuro. O com fragilidade é esse outro verde aqui. E o patológico mergulha muito na perda funcional, gerando incapacidade, hospitalização, risco de óbito e ser internado em hospitais e instituições de longa permanência, que é o asilo, né? Bom, aqui às vezes acontece do paciente estar bem na vida e tem de repente um AVC, uma fratura de fêmur, aí ele cai na incapacidade na hospitalização. Então, a ideia da gente é sempre tentar ver o que é que fez essa causa aqui, né, que fez cair, para tentar subir para a curva melhor, ou ver se essa nova condição é irreversível, a gente tem que só minimizar os impactos dela, tá bom? E aí, o que é que seria o declínio funcional? É um paciente que cozinhava, fazia compras, mexia com dinheiro, e de repente ele tem algum problema de saúde que ele vai tendo dificuldades. Ó. Aqui tem uma escadinha mostrando que é mais difícil fazer compras, né? E é mais fácil para o banheiro. Então, se o paciente está envelhecendo mal, ele vai começando a perder essas capacidades aos poucos. E ela é o contrário do ciclo da vida. Você vê que no começo da vida a gente vai aprendendo essas daqui, né? E aí vai aprendendo, aprendendo, até mais essa, e no envelhecimento é o contrário, vai perdendo as mais difíceis e depois vai perdendo até as mais fáceis. Então, uma curva de hierarquia de atividade mostra que os idosos começam a envelhecer perdendo a independência e a autonomia, né? Que a independência e a autonomia junto faz funcionalidade, perdendo as tarefas de vida que conseguia fazer antes. Então, esse é um idoso que está fragilizando, está se tornando mais frágil, está tendo um envelhecimento mal sucedido, ok? E aí a gente faz a avaliação geriátrica ampla. A avaliação geriátrica ampla vê uma parte psíquica, uma parte biológica e uma parte social. Então, é mais do que a avaliação padrão que vocês fazem nas outras clínicas, porque vê o indivíduo como um todo, vê um indivíduo como muito além do que só o biológico. Então, importam aspectos sociais, psicológicos, cognitivos, nutricionais, ambientais, dentre outros. Então, por exemplo, o paciente, quando a gente fala assim, caiu, está caindo, então a gente vai tentar descobrir que ele está caindo porque socialmente ele precisaria fazer uma avaliação de fisioterapia e reabilitação muscular e não tem quem leve ele nesses locais, está deprimido, não quer fazer a ginástica, ou está com quadro demencial junto, está perdendo massa muscular porque não está se alimentando bem, o ambiente oferece risco de queda porque está muito com degrau, tapete, e aí tudo isso junto faz ele cair. Então é isso que a gente faz na avaliação geriátrica de uma forma sistemática, ou seja, de uma forma organizada. Tenta descobrir o que é atrás daquela queda, por exemplo, tem várias coisas, a gente tenta descobrir cada uma delas e ver qual o peso que cada uma tem para atuar. A avaliação geriátrica ampla geralmente é feita de um modo mais longo. Aqui no ambulatório a gente vai fazer uma avaliação geriátrica ampla um pouco mais resumida para vocês aprenderem de uma forma mais eficaz. Não tem a intenção de fazer uma avaliação geriátrica igual ao que é preconizado para os geriatras, porque vocês ainda estão numa fase de aprendizado que esses dados não vão acrescentar informação, na verdade vai ficar muito pesado para vocês. Então, a avaliação geriátrica ampla no ambulatório foi simplificada para vocês conseguirem dar conta de uma forma que ganhe aprendizado e se sintam capazes, no final do semestre, conduzir uma consulta de uma forma global, ok? Quando a gente faz a clínica médica ou vai para algumas especialidades, muitas vezes um vê a pressão alta do paciente, outro vê o diabetes, outro vê a doença de Parkinson, outro vê a constipação. Cada médico, às vezes, um só vê tudo ou vários médicos, cada um vê uma doença dessa. Só porque isso é uma ponta de iceberg. Na verdade, atrás dessas doenças todas, existem várias coisas que o povo acha que é da idade, mas não é. Na verdade, tem um problema demencial que descontrola o diabetes e a pressão, tem uma estabilidade postural levando a quedas e piora da osteoartrose, tem medicamentos causando iatrogenia, fazendo mal ao paciente, que pode fazer com que ele caia e descontrole mais as doenças de base, pode ter uma incontinência urinária causada por medicamento, pode ter um problema familiar que faz com que o paciente não consiga reabilitar, pode ter o declínio funcional que faz tudo ficar pior, mais grave e mais difícil de reverter. Então, a pressão, o diabetes, o colesterol é só a ponta do iceberg
do meio daquela fragilidade toda e a geriatria vai tentar mergulhar para descobrir o que é que está debaixo dessa ponta do iceberg, ok? Quando a gente faz avaliação geriátrica ampla, inclusive no ambulatório, a gente quer descobrir a acurácia do diagnóstico. Às vezes a gente acha que o paciente está com tontura e descobre que é porque ele está com excesso de remédio de pressão. Tenta otimizar o plano terapêutico, porque a gente vê que os idosos às vezes têm muitos problemas, não dá para resolver todos de uma vez. A gente otimiza o plano terapêutico dando algumas tarefas, aí quando a família volta com aquelas tarefas prontas, a gente faz mais outras tarefas e assim vai tentando otimizar para não ficar muita coisa que faz com que o paciente e a família se sobrecarreguem. A gente tenta, junto com a AGA, alcançar melhores desfechos médicos. Então, a gente não quer só que o paciente controle a pressão, a gente quer que o paciente tenha uma vida melhor, seja mais independente, consiga fazer suas compras, não fique demenciado, consiga ter sua vida do jeito que tinha antes. Então, a gente acaba melhorando a função e a qualidade de vida, além de tentar dar conselhos em relação à otimização do domicílio, que pode fazer o paciente, por exemplo, cair. A gente desprescreve, né, retira tratamentos considerados desnecessários ou fúteis, porque muitas vezes os idosos podem ser mais frágeis do que os outros especialistas conseguem enxergar e a gente acaba ajudando e dizendo que não precisa mais fazer aquela terapia porque vai fazer mais mal do que bem. A gente organiza o gerenciamento de casos crônicos, tem muitos pacientes que estão perdidos na rede de tantos médicos, a gente tenta organizar para dizer qual médico que vai ficar, qual médico que pode concentrar no geriatra ou no clínico do posto, e no final a gente aconselha em relação à prevenção, tenta organizar uma reabilitação se a gente achar que vai ter espaço, avalia se precisa internar ou se um paciente é um cuidados paliativos para dar mais ênfase no conforto. Enfim, geralmente a gente usa a equipe multidisciplinar, porque precisa às vezes de uma avaliação nutricional. Isso acaba sendo um pouco limitante algumas vezes, mas a gente faz o melhor que pode com as ferramentas disponíveis, ok? Então, esse quadrinho aqui resume o que eu falei até agora. Saúde é o estado biopsicossocial de bem-estar, não é simplesmente a ausência de doença, como eu expliquei. Uma pessoa tem mais saúde quando ela tem mais funcionalidade global. E uma funcionalidade, a gente vai ver que é a capacidade de funcionar sozinho, gerir a própria vida e cuidar de si mesmo, né? E a gente vê isso através de atividades de vida diária, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas, basicamente, o paciente, para funcionar sozinho, tem que ter autonomia, que é decidir, e independência, que é executar. E sempre no nosso ambulatório a gente vai tentar descobrir, e aí, esse paciente está perdendo autonomia, independência ou os dois? A gente sempre vai discutir lá na raciocínio geriátrico, ok? E aí, quando a gente for descobrir o que é que está acontecendo, se está perdendo autonomia e independência, tem 4 caixinhas que vocês vão ter que decorar, porque a gente sempre vai falar nelas. O paciente pode perder a autonomia porque ele tem um problema cognitivo, que é um problema mental. Pode ser um problema mental da vida toda, como por exemplo um paciente com esquizofrenia desde jovem, né? E pode ser um problema cognitivo do final da vida, como um processo demencial ou após um AVC. Pode ser um problema de perda de autonomia por humor, por exemplo, depressão, uma depressão muito grave, um transtorno psicótico, faz o paciente não ter a capacidade de decidir bem a vida dele. Então, na caixinha, as 2 caixinhas, cognição e humor, fica dentro do que a gente tenta avaliar como autonomia. E na independência, a gente avalia 2 outras caixinhas, a mobilidade e a comunicação. A gente vai ver se o paciente está perdendo independência porque ele perdeu mobilidade, por exemplo, independência de sair e fazer a própria compra. Ele perdeu a capacidade de fazer a própria compra por mobilidade, porque ele não consegue mais deslocar porque o joelho dele está ruim, ou por mobilidade porque ele está ficando tonto e está com medo de cair na rua, ou por mobilidade porque ele teve um AVE e está plégico de um lado, ou ele perdeu a independência por comunicação, que é visão e audição, porque ele não enxerga mais porque está com a catarata avançada, ou porque ele está com uma surdez tão grave que está com medo de ir para a rua. Então, a gente vê por que ele perdeu a independência. Então, essas 4 caixinhas estão dentro da avaliação que a gente faz no ambulatório para tentar descobrir por que um paciente perdeu funcionalidade. Por que ele perdeu autonomia ou independência? Os dois vai estar dentro de uma caixinha dessas. E dentro dessas caixinhas tem várias doenças que são etiologias que vocês aprendem nos tratados de clínica médica, nos ambulatórios de especialidades. Então, por exemplo, um paciente pode perder
a independência porque ele está com a mobilidade reduzida por uma pneumopatia, como uma DPOC muito grave. Ou ele pode perder a autonomia porque ele está com a demência. Ou ele pode perder a autonomia porque está com a depressão grave. Então, a gente vê as doenças das especialidades aqui dentro. Ou pode perder a independência porque ele está com a neuropatia periférica, que lisou os pés e não está andando direito por causa do diabetes. Então, as doenças vêm logo abaixo dessas 4 caixinhas, tá bom? Bom, e a atenção primária manda para a gente os pacientes geriátricos. Não é todo paciente acima de 60 anos que tem que estar na geriatria, então existe uma triagem e a gente vai falar isso um pouco mais no ambulatório. Mas geralmente a atenção primária manda para a gente ajudar eles a manejar o paciente. Não quer dizer que a atenção primária sai da jogada, porque esse paciente uma hora vai voltar a ficar só com a atenção primária. Então, enquanto o paciente está no ambulatório da geriatria, vai continuar também na atenção primária, pegar remédio, fazer consulta de intercorrência, tomar vacina. O posto de saúde tem que ter o conhecimento desse paciente, mesmo quando ele vai para a atenção secundária, como ambulatório de geriatria, ok? E eles acabam mandando para a gente pacientes com quadros sindrômicos peculiares, que a gente vai falar, quando tem muita comorbidade, problemas complexos, muitos remédios, ou está muito idoso e está muito frágil, ou quando querem que a gente faça promoção de saúde. Então, esses são os motivos deles mandarem para a gente vai vendo que tem vários motivos. Só porque existe um tsunami de idosos frágeis. Tem muitos idosos que estão fragilizando, estão envelhecendo mal, e isso faz com que tenha um gargalo, ou seja, não tem vaga para todos os idosos que estão frágeis na atenção secundária, que é o caso do nosso ambulatório. Então, a gente tem que selecionar. Fazer a avaliação geriátrica ampla, isso daqui é tudo da avaliação geriátrica ampla. Não precisa tentar olhar, porque está uma letra muito pequena. É só para vocês terem uma ideia de que tem uma avaliação multidimensional que vai ver a funcionalidade dos idosos, aqui as 4 caixinhas, cognição, humor, mobilidade e comunicação, e tem várias outras coisas além disso. Tem a parte biológica, a parte psíquica e social. Isso tudo para avaliar e ver um plano de tratamento para esse idoso. Então, como é que a atenção primária faz? Idealmente, eles deveriam fazer o IVCF, muitas vezes não fazem, então a gente faz no ambulatório. O IVCF é uma ferramenta que vai resumir, ao invés de fazer aquilo tudo da avaliação geriátrica ampla, vai fazer só esse questionário, que geralmente tem a intenção de ser de 10 a 15 minutos, e tem um vídeo para vocês aprenderem como é que faz. E aí, fazendo essa avaliação rápida, a gente vai saber se esse idoso merece ficar lá no ambulatório com a gente, ou se ele pode voltar para a atenção primária, e quais são os motivos suspeitos de ele estar perdendo autonomia ou independência, naquelas 4 caixinhas. Lembram? Cognição, humor, mobilidade e comunicação. Esse questionário vai até a pontuação 40. Quanto mais alta, mais frágil o idoso parece ser, porque é um teste de triagem. Ele parece ser, ele não fecha que é frágil. Então, a gente vai fazendo as pontuações que vocês vão ver em outro vídeo como é que faz. E aí tem aqui a escala que vocês precisam decorar, que se o paciente, no máximo for 40, né? Se ele tiver menos do que 7, é um idoso robusto, ele não fica no ambulatório de geriatria. Entre 7 e 15 é um idoso pré-frágil, ele também não fica no ambulatório de geriatria. E com o IVCF, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, né? Tá aqui escrito bonitinho. Se for o IVCF acima de 15, ele pode ficar no ambulatório de geriatria. A gente tem que ver se está melhorando, até que ponto ele vai ficar lá, ou a gente vai melhorar até um certo ponto e depois devolvê-lo só para atenção primária, ok? Então, essa ferramenta a gente usa em todo paciente. Vocês vão ver o vídeo para aprender como é que faz esse daqui, que vai ser cobrado no ambulatório que vocês façam. E aí vocês têm que saber como é que faz essas perguntas, que senão vocês não vão conseguir fazer na hora, tá bom? Então, agora vocês vão parar esse vídeo e vão procurar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, né, o link para assistir como é que faz o IVCF, tá bom? Bom, e aí eu tinha falado para vocês que quando a gente vê na geriatria, a gente quer que o idoso envelheça bem, com funcionalidade, ativo. E a gente, para saber se esse idoso está muito funcional, não basta só achar, tem que saber. E a gente vê através do quê? Da avaliação das atividades de vida diária.
Então, a gente tem atividades de vida diária avançadas, que são as mais difíceis, instrumentais, que é os instrumentos do dia a dia, né? Lidar com o dia a dia, e as AVDs, as atividades de vida diária básica, que é o autocuidado, ok? A gente vai dar uma olhada aqui. O que é a AVD avançada? A AVD avançada, na literatura, não tem padrão. Ou seja, a gente não tem as AVDs que todo mundo tem que ter. A AVD avançada é muito pessoal, depende muito da história de vida da pessoa. Então, a AVD avançada é uma atividade de vida diária muito complexa que vai além da própria pessoa, que serve para o meio, talvez. Então, por exemplo, uma pessoa trabalhar é uma AVD avançada. Uma pessoa viajar sozinha é uma AVD avançada. Uma pessoa participar, organizar um grupo de idosos é uma AVD avançada. Uma pessoa cuidar do neto é uma AVD avançada. Uma pessoa que cuida do marido da esposa é uma AVD avançada. Uma pessoa que dirige é uma AVD avançada. Então, AVD avançada são coisas assim, muito complexas que não tem padrão. Das AVDs que eu vou falar, avançada, instrumental e básica, a AVD avançada é a única que a gente não tem o padrãozinho do que perguntar, porque ela é muito variada de acordo com as pessoas. Tem pessoas rurais que nunca fizeram direção veicular, então a gente não tem como avaliar que tem que ter essa AVD, entendeu? As AVDs instrumentais são padronizadas. Lá no ambulatório, a gente tem um questionário chamado PFER, PFEFFER, que vocês têm que aprender a aplicar. E quais são as 8 AVDs instrumentais que a gente tem que saber se o idoso tem? Se ele consegue tomar remédio sozinho, se ele consegue fazer pequenas tarefas de casa, se ele consegue cozinhar, se ele consegue faxinar, lavar, passar pequenas tarefas domésticas, se consegue usar o telefone, se consegue gerenciar dinheiro, se consegue ir para locais longe de casa sem ajuda especial e se consegue fazer compras. Essas 8 AVDs, elas são padronizadas. O que é que a gente quer saber? Se o idoso tem ou se não tem. Se tem, se nunca teve, por exemplo, tem um idoso lá que sempre trabalhou fora de casa, ele nunca lavou roupa, ele nunca cuidou da casa, de tarefa doméstica, né? Esse idoso não perdeu a VD, porque ele nunca teve a VD. A gente não se preocupa porque essa VD nunca fez parte da vida dele. Ou eu, por exemplo, que não sei cozinhar, então eu nunca tive essa AVD, então não tenho como perder essa AVD porque eu nunca tive. A gente se preocupa em descobrir as AVDs que o paciente tinha e parou de ter, por algum motivo. A gente vai tentar descobrir, ok? Então, a geriatria tenta descobrir através dessas 8 quais as AVDs que o paciente ainda faz e quais as AVDs que o paciente fazia, mas agora está com dificuldade ou não faz mais. E aí depois a gente vai tentar descobrir o porquê, que é assim que a gente vai fazer ele melhorar de vida. Já as AVDs básicas são as AVDs de autocuidado. Então, são as atividades de vida diária que servem para a pessoa se autocuidar. E elas, inclusive, são as primeiras que a gente aprende ao longo da vida quando a gente é criança, né? Então, é tomar banho, vestir roupa sozinho, conseguir fazer toalete, né? Sair limpinho do vaso, escovar dentes, fazer barba, segurar o xixi e o cocô, levantar da cadeira sozinho, levantar da cadeira, levantar da cama sozinho e comer sozinho. Comer sozinho não é servir a comida, é trazer a colher para a boca. Então, aqui mais aquele quadro novamente para a gente fazer a revisão. A gente quer saber se o idoso tem um bem-estar biopsicossocial. E nisso a gente vai ver se ele tem funcionalidade, ou seja, se ele é capaz de gerir a vida sozinho e cuidar de si mesmo. Como é que a gente sabe se um idoso tem uma capacidade de viver sozinho e gerir a própria vida? A gente vai avaliar as atividades de vida diária, AVD, que podem ser avançadas, instrumentais e básicas, como eu mostrei no slide anterior. Vocês vão, com o tempo, decorar essas AVDs básicas e instrumentais de tanto que vocês vão usar. E aí, se o paciente perdeu alguma dessas AVDs que antes ele fazia, a gente vai tentar descobrir se foi por um problema de autonomia, ou se foi por um problema de independência, ou se foi por um problema que interfere na autonomia e na independência, ok? E aí, dentro da autonomia, a gente tem a cognição para avaliar, o humor, a mobilidade e a comunicação, que são as 4 caixinhas que eu falei para vocês. Essas 4 caixinhas fazem parte também da nossa avaliação depois de ver as AVDs.
E a gente vai entrar agora em cada caixinha dessa. A caixinha da cognição, a caixinha do humor, a caixinha da mobilidade e a caixinha da comunicação, ok? Bom, vamos lá. Dentro da caixinha da cognição, a gente vai saber se o paciente tem algum problema de memória, de esquecimento, de confusão mental. E geralmente a gente pergunta também para a família se o paciente está ficando esquecido. O que é que significa esses símbolos aqui? Que geralmente a gente preocupa quando a família está mais preocupada que o paciente. A gente pensa em um paciente com um quadro demencial, porque a família percebe, mas o paciente não está percebendo que está esquecendo. Esse símbolo aqui, quando o paciente percebe e a família não percebe que está ficando esquecido, isso tem mais a ver com o quadro depressivo. O paciente fala, eu estou péssimo, estou ruim, e a família fala, não, eu não estou achando tão ruim assim não. E quando a família e o paciente acham que estão esquecidos ao mesmo tanto, a gente fica na dúvida do que é o quadro. Então, sempre na avaliação cognitiva, a gente precisa de um familiar para falar que o paciente está ficando esquecido ou não, porque o paciente pode estar ficando esquecido e ele mesmo não perceber. A gente tem dois tipos de memória que são mais comuns no consultório de reclamar, que essa daqui, memória de trabalho, é a que todo mundo esquece. Esqueceu a chave do carro porque estava pensando no compromisso. Esqueceu onde deixou o lápis porque estava conversando no celular. Então, a memória de trabalho é essa memória que relaciona com a atenção quando faz muitas coisas ao mesmo tempo. Essa daqui não é muito preocupante. O que preocupa é a memória episódica, que são episódios da vida da pessoa que a pessoa simplesmente deleta. Então, esquecer o que ganhou do aniversário, esquecer qual foi a última viagem que fez, esquecer o nome de um neto, esquecer de alguma pessoa que morreu, esquecer o que viu na televisão, esquecer o que comeu, esquecer data de consulta. Então, essas coisas importantes a gente fica mais preocupado, que é uma memória que, dos episódios da vida da pessoa que não deveria esquecer, tá bom? E aí a gente geralmente vê que as pessoas com queixa cognitiva pode ser de várias causas. Geralmente o quadro demencial é lento, é bem lento, insidioso e progressivo, certo? E geralmente compromete alguma o quê? AVD, ou seja, o paciente deixa de fazer alguma coisa porque a memória começou a falhar. Então não é só um esquecimento, é um esquecimento que já não mexe mais com os remédios, é um esquecimento que já não mexe mais com o dinheiro, é esse esquecimento que a gente preocupa quando a gente está avaliando aquela caixinha da cognição, tá bom? Quando a gente vai fazer a avaliação, a gente pode fazer a avaliação conversando com o paciente para ver se ele está ficando esquecido, né? Ou fazendo o teste. Um jeito de conversar, os dois são importantes. Conversar e saber se o paciente está ficando esquecido. Pergunta se ele viu as notícias e vê se ele fala certo. Pergunta sobre a história de doenças dele, dos remédios que toma, quando é que internou e vê se respondeu certo. Pergunta se assiste alguma novela e vê se respondeu certo. Pergunta sobre fatos da vida dele, onde é que ele passou o último aniversário, como é que foi a última viagem da biografia própria e vê se responde certo. Pergunta sobre o último neto que nasceu, o filho que faleceu, a parte genealógica do paciente e vê se responde certo. Isso tudo é uma avaliação subjetiva que a gente percebe que o paciente está errando, que pode ter alguma coisa ali por trás. Na avaliação objetiva, um dos testes mais famosos, que é um teste de triagem, ele não diz que o paciente tem demência ou não. Ele só ajuda a gente a ver que está com problema cognitivo. É o Mini-Mental, que é o mini exame do estado geral. Esse Mini-Mental também vai ter um vídeo aqui na descrição para vocês clicarem e aprenderem a fazer, porque lá no consultório eu vou ensinar para vocês algumas vezes, alguns vão ver, outros não, então eu quero que todos vejam o vídeo para ter a oportunidade de ver antes de precisar fazer lá no consultório, ok? E esse Mini-Mental tem pontos de corte diferentes, então a gente acha que um paciente que tem escolaridade mais alta tem que tirar uma pontuação maior, o máximo é 30, ele tem que tirar 27. E um paciente analfabeto, ele tem que tirar uma pontuação menor, porque a escolaridade interfere no teste, que tem que escrever, tem que ler. Então a gente diferencia o ponto de corte de acordo com a escolaridade, ok? Então aqui um lembrete para vocês pararem o vídeo agora e ir lá assistir como é que aplica o Mini-Mental para vocês aprenderem a ter familiaridade com o conteúdo. Outros testes de avaliação da caixinha da cognição, tem esse aqui chamado teste de reconhecimento de figura, que a gente vai mostrar essas 10 figuras para os pacientes 3 vezes, depois pede para ele lembrar e depois mostra 20 para ele confundir, para ver se ele acerta os 10 que estavam.
Esse daí eu vou ensinar para vocês no consultório. A gente vai ver na prática quando precisar, ok? E eles têm os pontos de corte mínimo que o paciente tem que tirar. Esse daqui é um teste do relógio. A gente pede para o paciente desenhar um relógio marcando 11 horas e 10 minutos e a gente vê como é que ele desempenha. Vê aqui que um paciente saudável consegue desenhar, um paciente com Alzheimer já tem dificuldade, um paciente com Parkinson também. E esse aqui é um paciente, o mesmo paciente desenhando o relógio ao longo de anos, no processo de demência. Você vê que o relógio vai ficando cada vez mais disforme, mostrando que tem mais dificuldade cognitiva. Outro teste que a gente faz no consultório é o teste de fluência verbal, que é pedir para ele repetir falar todos os animais ou todas as frutas que ele sabe em 1 minuto. Esse também eu vou ensinar no ambulatório como é que faz e tem pontos de cortes específicos, que vocês não são obrigados a lembrar. Outro teste que a gente pode fazer é uma lista de palavras, que a gente fala 10 palavras e pede para o paciente decorar e depois falar essa 3 vezes, espera 5 minutos e pede para ele ver quantas vezes ele conseguiu ficar na cabeça, com quantas palavras dessas 10 o paciente fixou. Enfim, aí a prática é que a gente vai ver como é que faz esses testes, ok? E aí, quando a gente tem na caixinha da cognição um paciente com a cognição alterada, a gente chega a esse diagnóstico aqui, ó, incapacidade cognitiva. Só porque a incapacidade cognitiva nem sempre é demência. Pode ser delírio 1, que é um estado confusional agudo, que a gente vê em paciente que interna. Pode ser uma incapacidade cognitiva por depressão. Pode ser uma doença mental de longa data, como esquizofrenia, e também pode ser demência. E dentro das demências, a gente tem as reversíveis, que a gente faz um rastreio chamado TIME, né? TIME são exames que a gente tenta ver se o organismo tem alguma coisa que altera a capacidade cognitiva da pessoa, que a gente, em tese, poderia tratar e a capacidade cognitiva da pessoa melhorar. E tem as demências irreversíveis, como por exemplo a demência de Alzheimer, que é metade dos casos, mas existem outras demências não Alzheimer, como a corpus Lewy, vascular, frontotemporal e todas essas outras aqui. As reversíveis, geralmente no ambulatório a gente vai falar, olha, vamos pedir os exames TIME do paciente. O que é o exame TIME? Vamos tentar afastar as causas toxicológicas, infecciosas, metabólicas e estruturais, para ver se o paciente não tem outro motivo para estar com a cabeça falhando, com problemas de cognição, ok? Então, vocês fiquem sabendo que no ambulatório, frequentemente, a gente vai pedir esses exames. Na segunda caixinha, que é a caixinha do humor, a gente vai ver se o paciente tem depressão ou não, porque mais da metade dos idosos tem quadro depressivo e poucas pessoas detectam. Para isso, a gente vai usar 2 instrumentos. O escala de depressão geriátrica, que está em inglês aqui, e o DSM-5, que é o Código Internacional de Doenças Psiquiátricas, ok? Então, de novo, a gente está tentando ver aqui por que o paciente perdeu a autonomia. Foi na cognição ou foi no humor? Aí a gente fez os testes de memória e agora a gente vai fazer os testes de humor quando precisar. Ok? A depressão, geralmente, quando começa na terceira idade, a pessoa nunca foi deprimida, a gente tem mais dificuldade de detectar, porque os pacientes têm menos queixa de tristeza e têm mais sintomas de perda de apetite, perda de sono. E é importante detectar a depressão porque ela aumenta a morbidade, faz com que os pacientes não façam adesão aos tratamentos e façam com que eles queixem muito, demanda muito de serviço de saúde por questão depressiva mesmo, sabe? E às vezes esses idosos são deprimidos porque eles têm muitos eventos negativos na vida, como perda de família, perda de patrimônio, ou passou por situações difíceis, os recursos financeiros podem estar escassos, ou tem problemas sociais que estão limitando ele juntamente com vários problemas de saúde, né? Então isso tudo faz com que a depressão seja muito comum nos idosos e a gente faça procura no ambulatório sempre que a gente suspeitar através de alguns testes. Um deles é a escala de depressão geriátrica. Eu também vou colocar aqui o link para vocês pararem o vídeo e ver como é que aplica. A gente faz 15 perguntas. É depressão, se a gente suspeita de depressão, se a gente achar que o paciente tem mais de 6 itens desses dos 15 positivos. Aí quando a gente acha que o paciente tem uma escala de depressão geriátrica com valor alto, acima de 6, isso daqui a gente vai perguntar, tá vendo? Você se sente aborrecido, você se acha maravilhoso estar vivo, você se sente cheio de energia e vai pontuando para ver como é que o paciente se sai.
E aí, isso aqui a gente pergunta ao paciente. Depois, a gente sozinho vai fazer o DSM-5, que nós mesmos vamos justificar ou avaliar se o paciente tem humor deprimido, diminuição do interesse, emagrecimento, insônia. Isso aqui é a gente sem perguntar ao paciente, tá bom? A gente pergunta ao paciente de uma forma indireta e sozinhos a gente preenche aqui para a gente ver se ele preenche critério, ok? Quando o paciente tem demência, a gente não consegue perguntar de uma forma que o paciente consegue responder de forma fidedigna. Então, a gente usa a escala de Cornell, que também tem no ambulatório, onde a gente pergunta, na verdade, para o familiar o que é que o familiar acha em relação a tristeza, ansiedade, e no final a gente pontua e vê se o paciente está com pontuação alta, com suspeita de depressão. Os pacientes demenciados, às vezes, na caixinha da depressão, a gente tem que perguntar outras coisas além de depressão, que são os comportamentos reativos. Ou seja, comportamentos reativos são alterações de comportamento que até 90% dos pacientes com demência podem ter e pioram quando o paciente está com uma avançada demência. Ou seja, o paciente pode andar pela casa sem sentido, pode ficar sem vergonha da parte sexual, pode ter transtorno do sono, pode ficar apático, sem iniciativa ou mesmo deprimido, pode ficar agitado ou agressivo e pode ter delírios, criar histórias, alucinações, ver escutar coisas ou mesmo paranoias. A gente pergunta quando o paciente tem demência se tem algum desses sintomas. No ambulatório também a gente vai perguntar, tá bom? E aí a gente vai parar aqui para vocês verem o vídeo da escala de depressão. Continuando, aí a gente já viu a cognição e o humor para avaliar a autonomia. E agora a gente vai avaliar a independência através da mobilidade e da comunicação. A mobilidade, a gente quer que ver se o paciente tem independência funcional para executar, fazer tarefas que ele decidiu fazer. Então a gente vai avaliar 4 coisas na mobilidade, né? A mobilidade tem 4 coisinhas dentro para a gente avaliar. Os membros superiores, se estão funcionando bem, os membros inferiores, se está funcionando bem, se o cardiopulmonar permite que o paciente ande sem limitar as atividades e se controla xixi ou cocô, porque quando o paciente perde o controle de esfíncter, ele deixa de sair de casa por constrangimento, tem uma limitação de fazer atividades de esforço porque tem risco de perder fezes ou urina. Então a gente faz essa avaliação dentro da mobilidade, tá bom? No ambulatório, a gente vai ver que dentro daquele VCF, que é aquele teste de triagem mais curto, já tem algumas perguntas relacionadas a esses 4 itens. E aí eu vou colocar aqui no link 2 vídeos para vocês verem como é que mede a circunferência da panturrilha da pessoa com a fita métrica que vocês têm que trazer para o ambulatório e como é que faz a avaliação da velocidade de marcha que vocês também vão fazer no ambulatório em algumas situações, tá bom? Isso tudo, por que a gente tem preocupação? Várias preocupações. Uma pessoa que tem problema de mobilidade, ela para de fazer um monte de AVD, né? Instrumental, um monte de AVD avançada. Fora isso, aumenta o risco de queda. A queda é um fator importante para a gente perguntar nas consultas de geriatria, porque ela ameaça a independência dos idosos. Uma pessoa que fratura, ela fica mais dependente, mais incapaz e aumenta a morbimortalidade. Doença e mortalidade é óbito mesmo. A parte do xixi, a gente pergunta se o paciente tem a capacidade de controlar a urina e se usa absorvente ou fralda por medo de perder xixi. Essa pergunta também faz parte lá daquele VCF, que é o questionário que a gente faz em 10, 15 minutos. E aí a gente acaba de avaliar a parte da mobilidade e, por último, aqui dessas 4 caixinhas, mas não no final da aula, a gente avalia a comunicação, perguntando se o paciente enxerga bem e vê bem. Todo paciente, a maioria vai falar que não enxerga bem, mas a gente não quer saber se ele só não enxerga bem, a gente quer saber se a visão ruim, que ele acha que é ruim, está atrapalhando de fazer alguma coisa, se tem uma perda funcional. Então, essas perguntas de comunicação não é para saber se o paciente acha que a visão dele é ruim, porque a maioria deles vai achar que é ruim. Mas quando você pergunta a segunda pergunta, entendi, é ruim, mas você deixou de fazer alguma coisa por causa de sua visão? A maioria deles vai falar que não, que a visão não está atrapalhando nada. Ou se não, pergunta assim, você escuta bem? Ah, eu escuto mais ou menos. Mas tem alguma coisa na sua vida que está sendo limitada pela audição que você acha que não está boa? Aí a maioria dos pacientes vai responder que não. Então a gente vai se preocupar e marcar como alterado na avaliação geriátrica
quando causar um impacto funcional, quando atrapalhar de fazer alguma coisa no dia a dia, tá bom? Bom, e a comunicação, o conceito é estabelecer um meio produtivo, trocar informações e manifestar desejos. Porque uma pessoa sem escutar bem para de interagir com o meio. E sem enxergar bem, ela começa a perder o quê? As AVDs instrumentais ou até mesmo as básicas, porque não consegue ver para onde está indo se não for adaptado, né? Quando a pessoa é surda, né, que é hipoacusia, perder a acusia do ouvido, tem grande correlação com perda funcional e depressão, porque o paciente para de interagir corretamente com o meio. Bom, e aí, na nossa avaliação lá do ambulatório, além dessas 4 caixinhas, a gente vai ver 3 coisas: saúde bucal, nutrição e sono. Saúde bucal, a gente vai perguntar se tem algum problema na boca, dentadura, dente ruim, ferida, várias coisas que incomodam o paciente para engolir. Na nutrição, que a gente vai pegar o peso, a altura, ver se está emagrecendo, se está engordando, se tem intestino preso, porque muitos remédios podem causar. E na parte do sono, a gente vai perguntar se dorme bem, que horas dorme, que horas acorda, e se tem alguma alteração, como roncar, mexer, ter pesadelo. A gente vai anotar também na nossa avaliação, ok? E assim é um resumo, não é essa avaliação geriátrica ampla completa que a gente faz, mas é uma avaliação geriátrica reduzida que é possível de fazer no ambulatório de uma forma que vai fazer com que o idoso saia beneficiado. Aquilo tudo que a gente viu foi biopsíquico, né? Foi biológico e psíquico. Aí falta só a parte social. Como eu falei, a gente precisa saber da parte social do paciente. Então a gente precisa saber lá no ambulatório se o paciente tem benefício, se ele é provedor da família, se ele está passando alguma limitação financeira, porque alguns remédios não existem no SUS e a gente precisa saber disso para conseguir prescrever. Além disso, a gente precisa saber se ele tem um apoio familiar, se consegue ser levado para as reabilitações que a gente colocar. E muitas vezes os cuidadores dos idosos estão muito sobrecarregados. Você vai ver muitos familiares, geralmente tem 5, 6 filhos e só um cuida. E esse filho que cuida é muito estressado porque é muita demanda em cima dele. E a gente pode aplicar uma escala chamada escala de Zaritz para ver o quanto está sobrecarregado esse familiar. Porque se esse familiar estiver sobrecarregado, dificulta a gente fazer as nossas terapias porque a pessoa já está no limite da sobrecarga emocional e física. Bom, então, na avaliação multidimensional do idoso, a gente pega a história, pega as AVDs que eu falei, né, atividade de vida diária. As AVDs básicas, a gente vê aquelas 6 que eu falei, banho, roupa, né, controlar a urina, através de lá no ambulatório a gente faz esse daqui chamado CACS. A instrumental, no ambulatório a gente não usa essa, a gente usa a FEFA que eu falei. A caixinha da cognição a gente faz o mini-mental quando precisa e os outros testes quando a gente acha. O humor a gente faz a escala de depressão geriátrica. A mobilidade a gente faz alguns testes como velocidade de marcha. A comunicação a gente faz aqui o Snellen às vezes, o teste do sussurro às vezes, vê a cavidade oral, faz a avaliação nutricional do paciente, o rastreio do distúrbio do sono e depois a gente faz as outras coisas do ambulatório que já estão explicadas no vídeo do prontuário, ok? No final, lá no ambulatório, vocês viram na aula anterior que a gente vai gerar uma lista de problemas que segue a lista do IVCF-20, que é aquele índice que a gente faz em 10, 15 minutos. Que a gente vai ver a funcionalidade do idoso, vai dar a nota do IVCF do teste que ele fez, vai colocar as 4 caixinhas. Ó. Primeira caixinha, cognição. O que é que você acha da cognição do idoso? Acho que ele tem cognição preservada. Acho que ele tem incapacidade cognitiva. Humor. O que é que você acha do humor do paciente? Acho que ele tem uma depressão. O EDG dele deu 6 de 15. Aí, membros superiores, marcha, incontinência, isso aqui tudo está dentro de mobilidade. Acho que a mobilidade dele do membros superiores é preservada, do membros inferiores tem uma estabilidade postural e incontinência está ausente, ele não tem incontinência. Aí tem a caixinha da comunicação, que a gente escreve aqui se ele tiver algum problema de visão ou de audição. Tem disfagia, que é engolir e engasgar, né? Aí vem a parte da prótese dentária, da nutrição e aqui às vezes a gente coloca sono. Aí depois coloca a lista de doença, hipertensão, diabetes. Então fica uma lista bem grande, mas ela fica
boa para a gente já olhar e saber o que pode ajudar o paciente. E aí, quando a gente faz essa lista de problema, a gente consegue programar. Ah, primeiro vamos mexer na cognição, depois a gente vai ver na comunicação. Vamos tratar o humor para depois ver se a cognição melhora. Vamos melhorar a prótese dentária desse idoso para melhorar a nutrição dele. Então a gente vai fazendo essa avaliação por ordem para não sobrecarregar e tem uma coisa que depende da outra, ok? E no final a gente faz um plano terapêutico do que a gente vai fazer agora, o que vai fazer depois e o que a gente vai fazer quando der, ok? Que é igual a aula que eu dei lá no prontuário. Depois a gente vai ver as reabilitações, se esse paciente tem que ir para enfermagem, tem que ir para educação física, para o psicólogo, para nutrição. E a gente vai tentar fazer a programação, porque nem tudo que a gente quer, aquela família tem estrutura para fazer. Então a gente tem que ver a questão social para saber encaminhar. Senão o encaminhamento fica só para sobrecarregar a família, tá bom? E por último, no final, a gente vê as promoções e prevenções para saber se o idoso vai tomar algumas vacinas, se tem que tomar estatina, se tem que fazer colonoscopia, mamografia, sangue oculto nas fezes, o rastreio oncológico, né? Se tem que fazer o exame da osteoporose e se tem algumas orientações de mudança de estilo de vida, que a gente tem que recomendar para esse idoso se ainda tiver tempo dele ter benefício dessa mudança de estilo de vida, ok? Bom, essa aula eu sei que é longa, vocês podem ver ela mais de uma vez para vocês fixarem o conteúdo. Acho muito importante vocês verem os vídeos auxiliares que vão estar na descrição do vídeo para vocês conseguirem fazer os testes mais fácil lá no ambulatório. E a gente se vê no ambulatório. Aguardo vocês. Tchau, tchau.